Ok, vamos iniciar. Vou falar uma ideia racídica que tinha um rapaz que ele era do Bnei Akiva, ele tinha kippah srugá. Sabe o que é kippah srugá? Aquela kippah do Bnei Akiva que é tecida assim, né? E ele tinha um amigo que também era Bnei Akiva, só que ele ficou Chabad, depois se apostou para Chabad. E esse rapaz que chamava Chaim, ele ia para o exército para fazer tironut, que é olá. Oba, tudo bem? Graças a Deus. O Então, sinal tá meio ruim aqui. tá no pestre. Então, esse Chaim, ele ia sair pro exército. E esse amigo dele, Chabad, que deu para ele de presentinho uma kippah com Yehi Adoneino. Ele pegou a kippah, mas ele não pensa, não vai usar isso, não é para ele. Ele usa só kippah srugá. E o que ele fez? Mas tá bom, pela educação ele recebeu o presente e tal. E ele, antes de viajar, ele colocou aquela kippah no fundo da mala dele. No final das contas, o que acabou acontecendo? Ele fez um treinamento que era meio puxado, eles foram para um lugar que tinha muito vento, muita chuva, muita lago, muita água, e acabou perdendo a kippah dele. Só que ele tinha uma kippah reserva do tipo que ele usa. Ele foi buscar na mala, só que ele não achou a kippah reserva. A única kippah que ele achou era ou a kippah com Yehi Adoneino ou uma kippah branca assim de bar mitzvah. Ele, ele preferiu usar a kippah preta com o Yehi. E aí ele percebeu uma coisa interessante, é que o pessoal do acampamento começou a fazer para ele perguntas. Quando é o pôr do sol? Qual é a Parshat Shavua? Quantas horas tem que esperar entre carne e leite? Um monte de perguntas que você contar para ele, que eles não perguntavam. E depois pediram para ele começar a ensinar para eles uma aula de Torá, não sei o quê. E assim foi de coisa em coisa, até que ele achou que tinha que deixar crescer a barba, porque se ele está com kippah preta e tal, com a barba, a barba. E no final ele ficou um shliach, no final ele ficou rabat mesmo. E acabou ficando um shliach, tudo por um acidente. Ok. Senhores, vamos abrindo um pouco o Shulchan Aruch, abrindo a nossa folha de perguntas. Não sei se a gente lembra exatamente o que semana passada a gente não estudou. Né? Bassi, Ele. pega ela, por favor. Vamos tentar nos localizar, senhores. O Gimel a gente... Olá, seu Hélio. Fecha a porta. O Gimel a gente terminou inteiro. Eu acho que não exatamente, né? O Shinut He tem algumas partes, tem Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Gimel a gente também não fez a ordem. Gimel a gente terminou. Vocês querem dar uma olhada? Mas sem molhar a folha, assim, só dar uma olhada com os olhos. Dá uma olhada. Aqui a minha folha do Shinut Ches, do Gimel, tá em branco total. Eu acho que a gente... Em branco total. Ok? Tá. Vocês apoiam isso? O seu Elial e Ivo Gimel tá em branco mesmo? Estou tentando localizar ainda, Rafa. Perfeito, fica à vontade. Aqui, ó. Ok. E você apoia essa versão? O beta já terminou, né? Se o Jonathan falou, tá falado. Tá falado, ok. Imagina. Não estava nas últimas duas aulas, então. O beta a gente terminou, né? O Shinut Het Beit? Deixa eu ver. Sim, acho que sim, peraí. Dá uma olhada. Shinut Design. Shinut Design. Shinut Ches Aleph terminamos. Do 17 em diante do Beito tá vazio. O meu tá em branco, mas pode ser que eu não tenha anotado, não sei. Ó, Shinut Het Beit, deixa eu ver. O Beit a gente terminou tudo.
por minuto. Está até a 28. Ok, então vamos, senhores. Olá, Felipe. Tudo bem? Vamos. Tudo bom, graças a Deus. A gente está buscando aqui onde a gente parou. Teve no meio também o Nitro, tá um pouco. Mas a gente vai agora mandar, se Deus quiser. Me parece que é isso. Me parece que o China do Beit a gente terminou. Pelo menos está tudo preenchido a minha. Vai ao Gimel. Eu o acho Gimel que está em branco. Ok. Eu acho que tem um trechinho mais na frente que a gente sim fez, mas enfim. A gente vai agora do Gimel. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Se nós vamos pegar a folha ao Shino Tred Gimel. Vamos ver a primeira pergunta Só aqui. se... Olha, talvez você tinha dado a folha, não tinha imprimido ainda. E aí eu acabei marcando em algum lugar, mas não estou achando nada marcado. Eu tenho a impressão que realmente a gente não fez nada. No máximo a gente faz uma razará, não vai acontecer nada, tudo em ordem. Vamos lá então. Se tiver, eu vou olhar atrás do Chino de Headbait, se por acaso eu marquei atrás, mas eu acho que não. Okay. Deixa eu dar uma olhadinha só aí. Não tem nada marcado atrás também não. Ok, vamos entrar nessa onda. Sei. Do Parece, pelo menos pelo que eu tenho, parece que não fizemos nada, pelo menos por mim, assim. Ok, então a gente entra nessa onda agora. Shino Tred Gimel. Vamos lá, estamos prontos para surfarem, então com a prancha. Vamos lá. Vamos lá. Seif e Dalef, então a gente vai ver a pergunta, depois a gente já vai ver o Shulchan também para ficar junto. Sim, Lev, presta atenção. Mas chamar, isso que a gente falou até agora, bicho. Numa coisa seca não tem um problema de cozinhar depois de cozinhar. Ou seja, uma coisa seca, ela não tem o assunto de cozinhar de novo. Aí no Shadavar, a mas presta atenção que isso é quando a coisa seca já estava cozida antes. Por exemplo, você pode pegar uma maçã, uma coisa seca. Você pode pegar uma maçã no Shabbat e colocar ela em cima da plata, ou colocar em cima de uma panela que está em cima da plata, uma maçã, é uma coisa seca, ou não pode? Não pode. Não pode, porque a maçã não está cozida. Sim. Tudo que a gente fala que uma coisa seca não tem problema se ela já estava cozida. They love, se ela não estava cozida, o que acontece se ele colocar no Klirishon ou no Klisheni? Vamos ver no Seif Yudalef o que a gente tem lá. Vamos buscar. Seif Yudalef, né? Vamos ver. Shinutret, a parte Beit, se não me engano, vamos ver se está certo. Sim. Parte Beit. Shinutret também, o Shulchan é dividido em partes. Parte Beit. Ok. Deixa eu só ver uma coisinha. Ok. Seu Eliel, você pode começar a ler o Seif Yudalef, por favor? Pois não. Tavshil Yavesh, Shein Bo Rotev, Klal, Ein Bo Bishul Achar Bishul. Então, uma comida seca que não tem nenhuma umidade, né? Ela não tem Bishul Achar Bishul. Im Nitbashil Kvar, que já foi cozida, né? Kol Tzorko Veafilo Nitztanen Legambre. Quer dizer, ela já foi cozida completamente, né? E mesmo que ela Já esfriou. já esfriou, como é uma coisa seca que não tem... Presta Tá atenção na linguagem do Alter Rebbe que a gente comentou na outra vez também. Shein Borotev Klau, que não tem nenhum molho. Outras opiniões costumam facilitar nisso, que se tem tá um pouco úmido ainda pode, mas pelo Chabad, o Alter Rebbe frisa Shein Borotev Klau, não tem nenhum molho, tá? É uma coisa realmente seca. Segue o mutar, é permitido. Mutar afilo lechar oto בכלי ראשון רותח כדי שיהיה נמוך שם
ויהיה דבר לח. Quer dizer, ele vai se tornar uma coisa úmida. E é permitido, mesmo colocar ele no Clerishon, deixe ele morsha, e ele vai derreter lá dentro do Clerishon, e agora ele vai ficar líquido. Apesar que ele era uma coisa seca, quando você coloca ele no Clerishon, ele vai ficar líquido, então não teria problema. Qual seria um exemplo para isso? Você pode colocar no Clerishon uma coisa seca, cozida, e vai derreter dentro do Clerishon, por exemplo, o quê? Pode ser um cookie pie, chocolate. Sim. Ou açúcar. Açúcar é uma coisa que foi cozida antes do Shabat, assim se prepara o açúcar, se cozinha a cana, e aí sai o açúcar. O açúcar é uma coisa seca, que já foi cozido antes do Shabat, você pode colocar no Clerishon. Aqui ele fala, apesar que ele vai derreter lá, e vai ficar uma coisa molhada, mas na hora que o açúcar entra no copo, no começo ele é seco ou molhado na hora que ele entra? Seco. Depois ele fica molhado, porque o açúcar derrete. Mas Rabino, eu já vou lembrar, você tem uma observação sobre isso. Apesar que depois ele vai ficar molhado, a gente vai pela primeira hora. Na primeira hora ele era seco, cozido. Pode colocar atrás no Clerishon. Antes da observação que eu acredito que você quer falar, uma observação antes dessa, que obviamente ele está falando que o Clerishon não está em cima do fogo, porque em cima isso que é de qualquer jeito a gente não coloca nada, porque parece que ele está cozinhando no Shabat. Uma coisa que está no fogo, está em cima da plata, a gente não vai acrescentar lá, especialmente em cima do fogo, a gente não vai acrescentar. Agora, você queria observar alguma coisa sobre isso? É isso que eu ia falar. Mas tem mais uma observação. A segunda observação é que no Sidur o Alter Rebbe ele voltou dessa ideia. A gente comentou isso. Sim, falamos. O Alter Rebbe ele comenta, porque tem uma discussão sobre isso. O Alter Rebbe segue a opinião que no clichê, desculpa, que uma coisa que fica depois derrete, a gente vai pela hora que depois que ele derreteu. O açúcar, depois que ele derreteu, ele é sólido ou líquido. Depois que ele derrete, é líquido. Líquido você não pode esquentar no Shabat, uma coisa líquida. Então, no Sidur, ele considera o açúcar como uma coisa líquida. Por isso ele fala no Sidur, a gente sabe que quando tem uma diferença entre o Shulchan Aruch e o Sidur, a gente vai seguir automaticamente o Sidur, que é a última palavra do Alter Rebbe. Então, pelo Sidur, você não pode colocar o açúcar no Clerishon, dentro de uma panela, vamos dizer que está no fogo. Também você não pode derramar da panela ou do aparelho que aquece a água, você não pode colocar, vamos dizer, o açúcar e derramar, isso que ele falou no Sidur, você não pode derramar direto do aparelho que esquenta a água. Você tem aqui, boiler. Um minutinho, você tem ele que tem aqui a torneirinha e que deixa a água quente, né? Vai na tomada. Como se chama isso em português, não sei. Boiler, não? Boiler. Então ele fala no Sidur, não somente você não pode colocar direto no Clerishon, também você não pode, por exemplo, colocar o açúcar no copo e despejar a água em cima, porque como se chama essa água que sai do boiler? Clerishon. Irem Clerishon, né? O despejamento do Clerishon também cozinha, por isso não pode. O que você faz? Você deixa um copo vazio, vamos dizer, você enche ele com água quente, e aí no outro copo você coloca o açúcar, e aí sim você pode derramar desse copo aqui para o outro copo. Isso é o que ele está derramando do Klisheni para o Klishlish, aí já não tem problema. Mesmo que vai derreter, etc. Mas não derramar direto, com o açúcar está nesse copo, e derramar direto do boiler para aquele copo. Ok, agora se olhar a continuação, é o trecho que da nossa pergunta, na verdade. Vem mudar várias vezes. אם דבר יבש, שלא נתבשל מלפני השבת,
Em shorin oto beshabat. Se ali é uma coisa seca que não foi cozinhada antes do Shabat, então em shorim oto beshabat. Não, Mergulha. mergulham no Shabat. Bechamin hayat soledet bo. Num calor que a mão recua. Afilo eno limor sham klal. O que é limor, Rav? Derrete. Mesmo que ele não derreta completamente. De forma nenhuma. Claro, de forma nenhuma. Mesmo que ele não derrete lá de forma nenhuma. Vem xará. Ekli rishon, chayav. Vekli sheni asur, leshorotó, midvrei sofrim. Mipnei shenir ek mevashel. Ok. Então, quer dizer, nem no primeiro, nem no segundo, porque... No primeiro, no Klirishon, se ele pegar uma coisa seca que não foi cozida antes do Shabat, por exemplo, ele pega uma maçã, um tomate, ele pega um tomate, ele coloca no Klirishon, na panela que saiu do fogo, o tomate é uma coisa seca, onde o tomate estava seco. Se ele colocar aquilo no Klirishon, qual vai ser o problema? Bishul. Bishul, ele está cozinhando pela Torá. Se ele colocar aquilo no Klisheni, é Nira que me faixa. Nira que me vacha, proibido pelos sábios, porque parece que ele está cozinhando. E colocar a cebola que não estava cozida no Klisheni, no Klirishon, obviamente não pode. Também derramar o Klirishon em cima da cebola não pode. Mas colocar a cebola no Klisheni, pode ou não pode? Pode. Pode. Por quê? Apesar que o Klisheni parece que ele está cozinhando. Como? Pode comer cru. Sim, mas a mesma coisa você pode comer cru, você não pode cozinhar ela no Shabat. Por exemplo, a maçã, também você pode comer ela cru, mas você não pode cozinhar ela no Shabat. Mas no clichê já não tem bichu, né? Sim, mas a maçã, por exemplo, você não pode colocar nem no clichê, porque pode parecer que ele está cozinhando. É um decreto dos sábios. Apesar que ele não está cozinhando, pode parecer que ele está cozinhando. Mas já a cebola, por que pode? Porque é um tavlin, né? Porque é um tavlin, um tempero. Em relação aos temperos, os sábios não decretaram, porque um tempero, você não coloca o tempero para cozinhar o tempero. Você coloca o tempero para dar gosto na comida. Para dar gosto na comida. Por isso, no clichê, apesar que a cebola não é tão clara se realmente ele é um tempero ou é uma comida, mas o Alter Rebbe fala no final que na Hagul é aquilo. Tem um costume de facilitar em relação a cebola e alho, de sim poder colocar no clichê. Ok, vamos voltar, por favor, às nossas perguntinhas. Rabino, eu vi agora na tua folha do Shinio Ches, né? Sim. Peraí, o que a gente vai ver agora é o Gimel, né? Pergunta número 1. É o Gimel. Tá. Okay. Não, do Shinio Ches, do Dalet, a gente fez a gente fez as últimas perguntas, do 24 até o final, do 29. Sim. Tá. Muito bom, legal. Vamos lá, então. Seu Elial, você pode ler a pergunta número 1, por favor, da Shinut Red Gimel? Não está na tela, mas acho que é essa aqui, né? Deixa então fazer abrir de outro jeito, só um minuto. Um minuto. Shinut Red Gimel, vamos buscar. Agora deve estar aparecendo, né? Isso. Serif Yudal. Sim lev ma she'amru she'beyavesh en bishul achar bishul. Hainu she'adavar yavesh היה מבושל די לאט. אם מניחות לישון, Ok, vamos traduzir. Sim lev, presta atenção. Mashe amar, isso que a gente falou. She'beyavesh em bicho lachar bicho, uma coisa seca não é considerado que ele cozinha, uma coisa que já foi cozida.
Hainu shadavar yavesh hayam mevushal, ou seja, que aquela coisa seca estava cozida. Deilav, porque senão, se é uma, por exemplo, uma maçã, um tomate, uma coisa seca, mas que não estava cozida ainda, e manichobe klirishon, se ele colocar aquela maçã, aquele, como se diz, Tomate. tomate, tapuz, como se fala tapuz em português, Tapuz é Laranja. laranja, o que for, assim, então, se ele colocar isso no klirishon, qual vai ser a lei? Assur. Hayaf porque está fazendo bichul mesmo, né? Pela Torá. Uhum. Ele está cozinhando pela Torá. Beklisheni, segue. Bekisheni é livrei sofrimo, né? Porque nire que me vachilo, né? Parece que ele está cozinhando. Hum. O Bekli, Pode. já no Klishlishi, Poderia, né? pode, aí já não tem problema, porque não parece que ele está cozinhando, realmente não cozinha, então não tem problema. Felipe, você pode fazer a número 2, por favor? בצל ושום בכלי שני, ככל שאכן בכלי שלישי. Batzal, cebola e alho no kli sheni pode, muito mais no Klishlishi. mas no kli shlishi Por que pode? Porque eles são considerados considerado temperos. temperos. Ok, agora a gente vai procurar no Seif Zain, Klirishon Shein Hayat Soledet Bo. Um Klirishon que a mão não estava Soledet Bo, estava menos do que. A Soledet Bo a gente falou que vai entre 40 e 45 graus. Klirishon que estava menos do que isso. Como pode ser que um Klirishon está menos do que a Soledet Bo? O Klirishon é a panela que Já passou um tempo, né? Já tirou do fogo e já passou um tempo. por exemplo, tirou do fogo e já passou um tempo. Então aquilo já não está tão quente. Muito bem. A gente vai procurar no Seif Design o que acontece. E vamos buscar. Ok, Jonathan, você pode ler, por favor, o Seif Design, as primeiras linhas? Sim. Klirishon. Dá para escutar? Dá para escutar? Porque eu estou no celular? Sim. Dá. Klirishon, afilo Infelizmente leachar. dá. Hã? Infelizmente dá. Tá bom. Também te amo. Klirishon, afilo leachar, sheviru me'alaor. É um klirishon, mesmo depois que se tirou ele do fogo. Mevashel kozman sheyad soledet bo. Ele cozinha ainda todo o tempo que está yad soledet, que está pelo menos entre 40 a 45 graus pelo menos. Lefichach, por isso, asur liten litochot tavrin tavrin. Então, por isso, é proibido colocar dentro dele todo esse tempo que ainda tem pelo menos yad soledet bo, temperos. Ou seja, mesmo o tempero que no clichê, obviamente não pode colocar nada no clichê que não está cozido, mas ele fala até mesmo o tempero que no clichê você pode colocar, porque no clichê é só porque parece que ele está cozinhando, então o tavra ele pode colocar, mas no clichê não é que parece, o clichê realmente cozinha. Como ele realmente cozinha, você não pode colocar nenhum tavrim. O tavrim vai cozinhar lá, não pode colocar nada, na verdade, no clichê. Mas ele fala Kozman Shad Soledet Bo, isso quando ele estava quente ainda. Segue, por favor. Vetov limnoa milatet tavlin bechli rishon. É bom evitar, né, de colocar temperos no kli rishon. Afilo eina yad soledet bo. Mesmo num caso, mesmo quando já não está mais yad soledet bo, kedei lasot archaka vesiag ledavar. Para poder fazer uma separação e um sinal para esse tipo de coisa, para o cara não acabar jogando um tempero lá quando está pelo menos yad soledet para cima, né? Exatamente. Então, vamos parar aqui. Mas então isso aqui não é um rock, não é uma lei. Tov limnoa. É melhor não. Sim. Mas se acontecer, não é um isso. Não é um Issur.
É só um costume, parece. Pela linguagem do Alter Rebbe, כן, כתוב למנוע. parece que é um costume. É bom evitar, não é uma lei exatamente, porque como o Clerishon ele é muito grave, então a gente vai evitar, mesmo que ele está menos do que Yad Soledet bom, a gente vai evitar de colocar o Tavlin. O Tavlin é só um exemplo, a gente vai evitar de colocar qualquer coisa que não está cozida lá dentro desse Clerishon. Qualquer coisa que tem problema de cozinhar no Shabbat, inclusive o tempero ou qualquer outra coisa. O motivo, como vocês falaram, assim, porque o Clerishon, como ele é muito grave, então a gente rigora mais, a gente faz um siag, a gente faz uma Uma coisa, cerca. uma cerca, para não chegar a um problema. Isso me lembra. Tinha um rabino que ele chegou dos Estados Unidos no Brasil, ele tentou explicar para o pessoal na sinagoga o assunto de Lecatchila Liber, ele falou que tem que pular a cerca. Daí não entendeu o que ele falou de engraçado. Ok, vamos lá. Jonathan, você pode ler, por favor, a pergunta número 3? Vamos lá. Save Design. Kli Rishon. Kli Rishon she'eina Yad Soledet bo. Um Kli Rishon que não está Yad Soledet, já esfriou de 40 graus, pois que... Os postes, eles acrescentam. pois Primeiro que avalou completa, a depois eu completo isso, mas fala primeiro a Alahá. Qual é a Alahá? Kli Rishon she'eina Yad Soledet bo. A Alahá básica que o Alter Rebbe fala que o quê? que é melhor não evitar de colocar qualquer coisa, mesmo tempero lá. Mesmo tempero, porque a gente faz um siag, a gente faz uma cerca, a gente faz uma proteção em relação ao Clerishon, que ele é mais grave. Mas a questão é a seguinte: se você tem um Clerishon que você tirou do fogo, ele já está totalmente frio, ficou totalmente frio. Ainda assim você não vai poder colocar o tempero ou o siag? Eu acho que Sim, talvez quando está uma coisa completamente fria, já bem nicara, eu acho que não tem problema nenhum. exatamente. Isso que os poskim falam, que a kavaná do Alter Rebbe, dessa alahá, é quando tem um pouco de calor, e a pessoa pode se confundir, está um pouco mais quente, mas já está totalmente frio. Aí já cai esse problema. Os que falam, Val Huadain, ele está ainda um pouco Quente, né? quente. Ainda tem um pouco de calor, aí entra nessa... Mesmo assim, como o Nuriel falou, é bom evitar, não é uma proibição total, mas é uma proteção boa para evitar. Ok. Agora a gente vai estudar... Aquele chulen, aquela panelão de chulen do 770 já em Minche, já quase Motzi Shabbos, pode jogar sal lá, pode jogar tempero. Não, lá não, só em Litvich, só lá em Ponovitch. Pode. Se sobrou alguma coisa, não sei se sobrou nessas horas. É verdade. Eu lembro quando eu era bofa, eu passava, eu pegava, acho que mais do que uma vez. Você estudou lá, Jonathan? Você estudou? Então, É? Jonathan, você estudou lá? Em Tishrei eu estudava um pouquinho lá. Não vem com esse papo, não vem com esse papo. Está escrito que alguém que só comeu da comida de Tom Heitmimi já é um Tom. Então, eu acho que se eu estudei pelo menos em Tishrei lá, eu já posso falar que eu estudei. De novo, mulheres podem participar do shiur, desse shiur aqui? Pode, Rabino? Falar de ver sério, não, é só para. Não, porque tem uma tal de Beila Bina aqui, não sei, Beila Bina Bachenberg aqui no nosso grupo. Okay. Ela colocou o nome dela no meu celular. Minha filha. O que eu ia falar para vocês? O do Chulen. Esse agora. Ok. Então vamos lá, Seif Yutet. Masiba Bemet Beklichene lo mevashel. Por que realmente o Klishene não cozinha? Vamos buscar no Seif Yutet. Vamos abrir o Shulchan Aruch. Seif Yutet.
Ivo, você pode ler um pouco aqui, mas do meio do Seif, a parte que está, não sei se está vendo, a parte que Um está pouco eu em posso. leste. O afilo da Miriam, por favor. Afilo, המחמירים, בכי שני לעניין איסור והיתר, e até para aqueles que são mais rigorosos em relação ao clichê na permissão e proibição, que sofrim שיש בקור להבליע, להפריט כל זמן שהיה סולדת בו, que eles explicam que tem ainda a força de absorver, De expelir. de expelir todo o tempo que ainda tiver quente o cli. Ok, Mikol Makom, só um minuto, para um pouquinho. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tinha, vamos dizer, sim, eu tinha uma panela, ou a Shikse tem uma panela, a Shikse cozinhou lá uma sopa, que a sopa era taref, aquela sopa, vamos dizer, derramou direto da panela, se você pegar com a concha, a gente vai ver depois, derramou direto da panela, ergueu a panela assim e derramou para uma tigela. Essa tigela é o klisheni. É a sopa era taref. E depois, vamos dizer que colocaram, caiu por engano, uma carne kasher nessa tigela, o klisheni. A carne era kosher, a tigela era klisheni. Klisheni, em relação a Isur Veiter, em relação a Isur Veiter é kashrut. Em termos de kashrut, o klisheni proíbe ou não, tem uma polêmica sobre isso. Tem aqueles que sofrem, tem aqueles que Uma opinam. dúvida. Como? É uma dúvida. Por isso tem uma machloket, a poskim. O Alter Rebbe, na verdade, a gente não tem Yoredeia do Alter Rebbe, né? A gente só tem o Orachaim. Mas o Alter Rebbe, ele lembra isso. No Yoredeia tem uma machloket sobre isso. O Shulchan Aruch permite, o Shach e o Taz falam que Lecatchila a gente rigora nisso. Uma machloket. Rabino, mas tem uma carne salgada, bem salgada, piora. Essa carne era bem salgada. Piora, porque você tem cavucho aí também, e daí... Sim, entra em mais problemas. Mas é só água, ainda assim, como é clichê, tem uma certa discussão sobre isso. Mas vamos dizer, o Alter Rebbe fala, vamos dizer a opinião que rigora e que Mas fala... eu me lembro do Rabino, quando a gente estava vendo aquele assunto da galinha, das penas, né? Lembra? Que o Alter Rebbe, ele falava que em clichê tinha um problema, né? De você cozinhar o sangue e aquele sangue em clichê passar o gosto, né? Pro Alter Rebbe era um safek isso, né? Sim, então combina com o que ele fala aqui, que pode ter esse problema. E tem a opinião que fala que tem problema no clichê, tem uma polêmica sobre isso. Essa opinião que rigora fala que mesmo que é no clichê, o gosto sai, vamos dizer, se a carne era kasher e a sopa era taref, o gosto da sopa pode entrar dentro da carne, kasher, ou pode ser o contrário também, vamos dizer que é o contrário, a carne da shikse caiu na nossa sopa, a carne era taref e a sopa era kasher, pode sair da carne para a sopa, as duas direções. Uma frita, uma fria. Tanto coloca da sopa para a carne, tanto da carne para a sopa, depende do caso. Né? Se é carne kasher, ela recebe da sopa. Se é carne taref, ela manda para a sopa. Mas tem uma discussão, nem todo mundo proíbe. O Shach e o Taz, no caso de Efsed Meruba, por exemplo, eles falam uma grande perda, a gente facilita nisso. O Shach e o Taz lá no Yoredea. Mas o Alter Rebbe fala tem uma discussão, mas em relação a Shabbos é diferente, não é a mesma coisa em relação a Shabbos. Vamos ver o que o Alter Rebbe explica, porque tem hora aqui é Ilhot Shabbat, tem coisas que são parecidas cozinhar, tem coisas que podem ser diferentes também, nem tudo é igual. Shabbat com kashrut.
Vamos ver o que o Alter Rebbe explica. Mikol Makom, segue, por favor, Ivo. Mikol Makom. Mikol Makom, de qualquer maneira, em Bokor Levashel, o clichê não tem força de cozinhar. Afalpiche Ayatollah Bo, mesmo que ainda está quente o suficiente. Vem Nodomei, não é parecido le Klirishon, no Klirishon, Shemevashel Kolzman Ayatollah Bo. O Klirishon é diferente porque vai sempre cozinhar. Todo o tempo que ele está quente. Isso. E agora o Alter Rebbe vai explicar qual é o motivo. Porque se os dois estão quentes, porque o Klirishon sim cozinha e o Klishene não cozinha, apesar que pode ser que os dois estão quentes. Lefiche Klirishon, porque o Klirishon, Mitoch Sheomed Eitzel Haesh, porque ele está direto no fogo, Al-Haur, Defonotav, as paredes estão quentes, Ramim, o Mahazik Homo, e ainda segura o calor, muito, Arbe. Velechach, por isso, Natnu Boshiur, Kolasman Shayat Soler del Bo, então deram essa medida de toda vez que tiver quente o suficiente, mas Shen Ken Bekli Sheni, Shen Dofnotav, Ramin, Veoler Mitkarev, porque o Klin as paredes não estão quentes o suficientes e vai esfriar. Aham. Porque o Klishene, essa tigela, vamos dizer, ela não estava em cima do fogo, então as paredes dela são frias. Então, isso que o Alter Rebbe nos ensina, apesar que pode ser que em relação a kashrut, para kashrut, você não precisa cozinhar para proibir. Basta o gosto entrar e sair. Pode ser que o gosto entre e saia. O gosto, através do Klishene, tem uma pequena energia que, tipo, movimenta o gosto de um lugar para outro, do taref para o kasher, do kasher para o taref, apesar que não está realmente cozinhando. Em Shabbos, o problema do Shabbat não é dar gosto uma coisa para outra. Não tem problema no Shabbat passar gosto. No Shabbat, todo o problema é cozinhar. Cozinhar o Klishene não cozinha. Então, por que a gente evita de colocar muitas coisas no Klishene, Ivo, apesar que ele não cozinha? Porque foi uma gzerá, né? Qual é a gzerá? Qual é o decreto dos sábios? Por quê? Qual foi o motivo desse decreto, você sabe? Para que Mire que me faz, né? Porque parece que vai estar cozinhando. Parece que está cozinhando. Esse é um motivo que a gente figura. Felipe, você lembra um outro motivo que a gente figura? Fora o motivo que parece que ele está cozinhando no Klishene. Segundo motivo que a gente não coloca no Klishene, você lembra? Alguém lembra? Alguém quer ajudar? Qual é o segundo motivo que não se coloca no Klishene? Fora o problema que parece que ele está cozinhando. Porque tem algumas coisas que cozinham no Klishene? Tem coisas kalea bichu, tem coisas que se cozinham muito facilmente. Como a gente não é baqui, a gente não é perito de saber quais essas coisas, então essas coisas se cozinham através do Klishene. Então, como a gente não é perito, a gente rigora para nada colocar no Klishene. Talvez essa é uma das coisas que se cozinham facilmente. Tem coisas que realmente são proibidas pela Torá de colocar no Klishene. Isso a gente rigora até mesmo no Klishlish. São coisas que se cozinham facilmente, não porque a gente não é baqui, a gente não é perito para saber, e sim coisas que a gente vê claramente que elas se cozinham com muita facilidade. Essas coisas são proibidas totalmente, até mesmo no Klishlish Revi, mas essas são realmente poucas exceções. Quais são essas coisas, por exemplo, que a gente não coloca em nenhum kli que está quente? Aquele dag malua, né? Aquele peixe que ele é curtido no sal, depois ele se cozinha muito, muito facilmente. Spanis, culhas, Spanis, será que é espanhol? Não sei. Spanis ou uma coisa assim, culhas. Outra coisa que a gente comentou que também a gente sabe que cozinha muito facilmente, não pode colocar nem no aveia. Ovo, aveia. Ovo e aveia quaker. Essas coisas que tinha comentado. Muito bem. Ok, vamos agora observar as nossas perguntas, por favor. E você pode ler a 4, por favor?
מוטיב פיוטה. מה הסיבה באמת שבכלי שני לא מבשל? Qual é o motivo verdadeiro que o kli sheni não cozinha? Que as paredes estão frias. Elas estão frias, apesar que pode ser que o líquido está quente, etc. Mas como as paredes deles são frias, aí acaba esfriando tudo. Mais Ivo, mais uma, por favor, 5. האם מי שאוסר בכלי שני באיסור והיתר, ילמד שאכן כלי שני מבשל עניין שבת? Se a pessoa que proíbe no kli sheni, As opiniões rabínicas, né, que proíbem sim, no clichê em relação a Isur Ve'eter. Isur Ve'eter quer dizer de kasher ou não, kashrut, exatamente. se eles aprendem também a mesma coisa do kli sheni no Inyan Shabbat. Certo? A pergunta é, será que essas opiniões rabínicas que rigoram em relação a kashrut que o clichê proíbe, vão rigorar também que cozinha no Shabbat o clichê? A resposta é Não. não. Porque isso que o clichê pode ter energia é para passar, transmitir o gosto. No Shabbat não Absorver e transmitir, mas não para cozinhar. Exatamente. No Shabbat não tem problema de transmitir gosto. Você pode, por exemplo, você tem Pode uma... passar gosto sem cozinhar. Exatamente. Você tem um bolo, você quer dar para ele colocar um pouco de vanil, colocar um pouco, tudo frio, pingar em cima dele um pouco de vanil, como se chama em português? Baunilha. Baunilha. Está tudo frio, você pode. Está dando gosto, não tem problema dar gosto no Shabbat. No Shabbat é cozinhar. Então o clichê ele não cozinha. Por isso, apesar que a gente já falou que tem um certo rigor, que tem coisas que sim cozinham, sim, mas essa é a regra básica. Ok. Agora a gente vai ver o Seif Hav em relação ao Ambati. Acho que a gente já comentou sobre isso, mas Sim. vamos passar um pouco o Seif Hav. O que acontece, né? Próxima passagem. Ok. Felipe, você pode ler um pouco aqui o Seif Hav, as primeiras linhas? Você está sem o volume. Se puder abrir lá, você está sem o... Aí, velho. המבטי של מרחץ שהיא מלאה מים חמים. Qual é o caso aqui? O que é Ambati Shalmerchatz? É uma De tomar banho. Como se fala em é uma português? banheira de água quente. De água quente, de banho. Aham. Ela estava Uma cheia... jacuzzi. Não, pode ser também. Ela estava cheia de água quente. Segue, por favor. אף על פי שהיא כלי שני, אסור להרות לתוכה מים צוננים, שכיוון שהמין שבהן לרחיצה. מן הסתם הן חמים מאוד ונתבשלים הצוננים שמתערבים בהן. Ou seja, diz o Alter Rebbe, Afalpi Shehi Lishene, apesar que essa ambatia, como se chama, banheira grande, ela é um klishene. Asur larot letocha maim tsonenim. Você não pode jogar dentro dela água fria. Por quê? Shekevan shachamin sheba em lerechitze. Já que essa água quente é para tomar banho,
Minastamim Hamim Meod, deve ser que está muito quente. Benitbashlim Atzonenim Shemitavim Bahen. Aí, aquela água fria, você cozinha lá, vai se cozinhar. Ou seja, vamos mostrar isso. Vamos dizer, você tem uma banheira de água quente. E essa banheira, vamos dizer, a Klishene. Antes de chegar à alahá aqui do Seif Hav, quero lembrar uma alahá de Klishene que a gente viu antes, em cima. Se você tem, vamos dizer, uma tigela, não uma banheira de banho, mas você tem uma tigela de comida, uma tigela de Klishene, a gente falou que a gente evita de colocar elementos dentro do Klishene por causa de dois problemas. Um problema, parece que ele está cozinhando. Outro Sim. problema, tem coisas que se cozinham muito facilmente. A gente não é perito para saber qual, então a gente evita de colocar no Klishene. Quais coisas o Alter Rebbe falou antes que a gente costuma facilitar e sim colocar dentro do Klishene? A gente não costuma... Tempero Temperos e líquidos. A gente e costuma líquido. facilitar em temperos. Cebola. Mais uma coisa que o Alter Rebbe falou, cebola é um tipo de tempero, ele considera. Fora Sim. isso, outra coisa que a gente lembrou na outra aula, a gente tem o tempero e a gente tem também líquidos também, o Alter Rebbe falou. Líquidos a gente sim costuma facilitar de colocar dentro do Klishene. Coisa líquida. Mas aqui vem o Alter Rebbe nesse Seif Hav. Ele fala que se você tem uma banheira de água quente, de tomar banho, como é muito quente, você não pode jogar água lá dentro para esfriar. O que eu escrevi aqui, vocês estão vendo? Água fria, não, não. Não pode jogar água fria. H2O. Água como? Fria, você falou. Água fria. Você não pode jogar água fria para dentro da banheira. Você vai estar cozinhando água fria. Isso, a princípio, tem uma certa contradição. Mas tem bichula em água? O Klishene, depende, no Klirishon com certeza tem bicho. Sim, mas no clichê não. No Klishene, o Alter Rebbe falou no começo que não, líquidos, não só pela Torá não tem problema, mas até mesmo pelos sábios ele falou no começo que não tinha problema. Nem líquidos, nem temperos, ele falou que pode colocar no Klishene. Já que ele está falando que não pode, Então, agora deu um tilt aqui. tem um certo problema. Tem uma discussão como explicar isso, acho que eu comentei isso na vez passada. Porque a embate é uma coisa grande, né? Que comporta Exatamente. muita água quente. Uma discussão entre o Rabino Forkash e o Rabino Avishid, são dois rabinos aqui de Israel grandes. O Rabino Forkash, ele fala que, como está muito quente, quando a gente falou antes que o Klishene não cozinha, é um Klishene que não está tão quente assim. Está quente, mas não está fervendo. Aí você pode colocar temperos líquidos, mas se o Klishene está realmente super quente, vamos dizer, você acabou de derramar acabou de derramar do boiler agora uma água fervendo. Então o Rabino Forkas fala, você não pode colocar temperos, você não pode colocar leite, não pode colocar açúcar, porque apesar que o Alter Rebbe antes falou que você pode colocar temperos e líquidos, mas aqui ele fala no Seif Hav, está muito, muito quente, não pode. É como se fosse Klirishon, está muito quente. Por isso o Rabino Forkas estuda que tudo que a gente tinha falado antes que você pode colocar é só quando não estava tão quente assim. Estava quente, mas não estava tão quente. Mas o Rabino Avishid, ele explica diferente essa alahá. Ele fala que o motivo que o Alter Rebbe rigora aqui é porque é uma banheira muito grande. Quando tem uma quantidade tão grande de água, aí sim a gente rigora. Mas num copo, numa tigela, fica como o Alter Rebbe falou antes, que mesmo que estava super quente, não tem problema você colocar temperos ou líquidos dentro do seu copo ou do seu prato. Essa lei, de acordo com o Rabino Avishid, é só um caso de uma banheira, uma coisa maior, etc., que aí decretaram.
Mas pelo Rabino Forcas, a mesma coisa se aplica como tem a banheira grande, também vai se aplicar a mesma regra para o copo ou para a tigela. Se estiver muito quente, você não vai poder colocar nada no clichê. Ok, vamos então voltar à nossa pergunta. Vamos ver. Ok, Felipe, você pode ler, por favor, a pergunta número 6? סעיף כ' דין, המאהבתי והתם. Qual que é a lei da banheira, da jacuzzi, e qual é o motivo? Qual é a lei? Não pode jogar água fria numa banheira quente. Apesar que ela é clichê, Aham. você não vai poder jogar em cima dela água fria. Porque apesar que no começo o Alter falou que dentro do clichê você pode acrescentar líquidos e temperos, porque aqui a água é líquido, porque você não pode colocar essa água aqui que o Alter explica? A, a água tá quente, vai acabar misturando com a água fria e vai acabar podendo cozinhar. Como é muito quente, como é uma água para tomar banho é muito Banho. quente, então a gente considera isso como se fosse cliricho, na verdade. Ok, lichorá, a princípio, lefizé, de acordo com isso, a poskim, as autoridades rabínicas, mevim, eles trazem od nekudá leachmir lifamim, mais um ponto para rigorar, às vezes, beklisheini, no clichêni. Benossaf, fora as coisas que o Alter Rebbe falou antes abertamente, que a gente rigora no clichêni, pelo motivo de parecer que ele está cozinhando, pelo motivo de ter certas coisas que se cozinham facilmente, a gente não sabe diferenciar. Essas coisas estão claras, isso o Alter Rebbe falou antes, no seif anterior. Mas aqui a gente pode achar mais um motivo para rigorar no clichê. O motivo seria, como está muito quente, então quando está quente total, é como ambate, é como essa banheira de água quente. O Alter Rebbe fala que se está muito quente, sim vai cozinhar, só que aqui tem essa discussão, isso é de acordo com o Rabino Forcas. Lá pelo Rabino Avishid, não tem esse acréscimo, porque ele estuda que isso que o Alter Rebbe fala é só numa banheira grande, não num copo de chá que a gente está falando aqui, não numa tigela, mas de acordo com o Rabino Forcas, sim, se aplica isso também no copo. Se o copo de chá, vamos dizer, está muito quente, você não pode colocar nada, mesmo que é clichê, só se você passar para o clichliche. Aí, mesmo de acordo com o Rabino Forcas, que ele rigora nisso, vamos dizer, você tem aqui o boiler. Então, se você coloca num copo, esse copo é clichê, se ele está muito quente, você pode colocar lá o chá, o açúcar, leite, que é líquido. O chá, a princípio, um chá preto também é como tempero, vamos dizer. Você pode colocar ou não. Se está muito quente, a gente falou que tem uma discussão entre os rabinos. Só se ele passar para mais um copo, aí não vai ter nenhum problema, que é clichê. Acho que o Razonish, ele rigora em certas coisas, mas a nossa opinião, no clichê já não teria nenhum problema. Então, como chama outro rabino? Um é Rabino Forcas, que rigora, e o que facilita é Rabino Avishid. Avishid. O Rabino Avishid, ele dirige o Machon Halachá. Aqui em Israel tem um programa que você pode, pelo WhatsApp, mandar perguntas para os rabinos. Ele é o diretor dessa... Chabad também, né? Como? Esse Chabad. Rabino Avishid também é Chabad, né? Chabad, sim. Machon Halachá Chabad, aqui em Israel. Ele é Chabad. Ele dirige esse Machon. Ele também é um rabino. Mas o Rabino Forcas também, os dois são feras, como se fala. Ok. Ok. 7, vocês falam que a gente não fez ainda também? Não. Não. Ok. Pelo menos não. Ok, perfeito. Isso está no Safe Half também. A gente vai ver agora Irui Clirishon, jogar no Clirishon para um líquido frio. Irui Clirishon letor mutzak, de uma coisa sólida. Ou mutzak letor, uma coisa sólida quente dentro do líquido frio.
Vamos buscar isso no Seifra, vamos ver se está lá. Só um minutinho. Vamos buscar no Seifra. Vafilo. Nuriel, você pode ler o Seifra a partir do Vafilo? No meio do Seif, mais ou menos, com em verde. sim. Vafilo. ואפילו מכלי ראשון מותר להרות לתוך מים חוננים. E mesmo do כלי ראשון é permitido você despejar numa água fria, dentro de uma banheira de água fria. Perfeito, deixa eu só dar uma demonstração. Você tem uma água do Clearishon, ou seja, do boiler, vamos dizer o boiler. Tem aqui o boiler, o Clearishon, e você quer despejar em água fria, ou vamos dizer no leite frio, algum líquido frio, qual que for. O Alter Rebbe fala que você pode despejar, apesar que é direto do Clearishon, e apesar que esse líquido está frio, você poderia despejar. Qual seria a lógica disso? Você poder despejar, apesar que é direto do Clearishon. Irui, o Irui, uma coisa que despeja direto do Clearishon, ele sim cozinha. Mas o Kripsheni vai esfriar, né? Vai esfriar essa... Exatamente. E essa regra a gente viu em Isurveitas, chama Tata Agavar. A parte de baixo, ela se fortifica mais. E nesse caso, a parte de baixo a gente fala que estava fria ou quente. A parte de baixo estava, nesse caso, o líquido embaixo estava frio. E a parte de cima estava quente. Se a parte de baixo está fria, isso a gente estudou em Isurveita. Se a parte de baixo está fria e a parte de cima está quente, aí quem se fortifica? A parte de baixo ou a parte de cima? Parte de baixo. A parte de baixo, Tata Agavar, a parte de baixo sobrepõe, por isso tudo fica frio. Se tudo fica frio, não teria problema no Shabat. Só que a gente já comentou, acho que o Sr. Elial perguntou naquela ocasião, mesmo que ele coloca só um pouquinho de líquido frio e coloca muita água quente, sobre isso a gente, apesar que o Alter Rebbe realmente permite isso, mas tem um Tzemach Tzedek, ele fala que é bom rigorar, se ele despeja muita água quente em pouca água fria, é bom rigorar que sim, vai acabar esquentando tudo. Então, realmente o Alter Rebbe permite, pela lei é permitido, mas o Tzemach Tzedek fala que se a quantidade de água quente no despejo é grande, é melhor rigorar nisso. Ok, segue, por favor, Nuriel. Shelo Amru. שלא אמרו שעירוי מכלי ראשון מבשל. Ninguém falou, não falaram que o irui de כלי ראשון ele cozinha. אלא במערה חמים על גבי תבלין. Somente de uma tigela, Mearé despeja. despejo, né? É Exato. quente, de um despejo quente, al gavei tavlin, sobre uma tempero, Exato. וכיוצא בהם, e algumas iguais. שאין החמים מתערבים ממש, porque o quente ele não junta, ele não Não junta se mistura, né? totalmente, mistura totalmente. בתוכם, dentro deles. אלא מכין עליהם, מקים עליהם, ele só despeja, né? Bate. Ai, bate deles, né? בקילוחן ומבשלים. Só bate neles no total. Bequiluhan é nesse. Despejo. Uma coluna, né? Essa coluna que ele Despejo é tipo uma fonte, né? Que é sei lá, uma jorrada. Exato. O Mevashlim. e cozinha. Ele cai num ponto só, né? Seria. Exatamente. Deixa eu só demonstrar isso. Você tem, por exemplo, aqui embaixo, antes a gente falou que você tinha um líquido frio. Agora você tem aqui embaixo um tempero. Um tempero não somente um tempero, pode ser qualquer outra coisa.
Provavelmente, eu acho que o Alter Rebbe lembra o tempero, porque isso ele facilitou no clichê, e por isso ele fala o tempero, apesar que tem certas coisas que a gente facilita. Mas uma coisa sólida, se você despejar, apesar que a parte de baixo está fria, esse tempero, vamos dizer, está frio, e a água quente está quente, mas aqui você não tem, em relação ao Shabat, pelo menos, você não tem aqui realmente tratar agavar de forma completa, porque a água quente não se mistura direto com uma coisa sólida, e sim vai batendo na superfície, não vai se misturando. Vai Então poderia. cozinhando. Então poderia, né? Eu poderia colocar, por exemplo, em vez de um tavlino, poderia colocar tipo um limão? Se for um Mas a limão, mamãe não me devolveu. você fala o suco de limão, Ela né? pegou. Não, tipo assim, uma água quente, uma panela e dentro um limão. Porque eu sei que não pode espremer o limão, né? Mas jogando água quente no limão, você vai fazer com que o gosto do limão saia para a água, porque vai estar quente. Sim, mas se você despejar direto do boiler, não pode. Está Não, cozinhando. eu entendi. Mas vamos falar, se eu pegar de um cli sheni e colocar um limão num cli shlishi e despejar água quente nele Se sem for no sur, clichê, não tem nenhum problema. Ou despejar do clichê em cima dele também não tem problema. porque a água quente vai fazer com que ele tenha mais força, né? De diluir, de tirar o limão, né? De Sim, espremer. não tem problema. Se você tem um chá, você quer colocar uns pedaços de limão, se for no clichê, com certeza não vai ter problema. Sim. Porque o clichê já não cozinha mais nada. Aqui a gente está falando, que ele está derramando direto do cliricho, do boiler. Embaixo tem o temperinho, ou qualquer coisa sólida. Aí o Alter Rebbe fala que não vai bem, porque apesar que embaixo está frio, mas não está se misturando na primeira hora que ele está derramando, e sim está batendo e está cozinhando a superfície daquele tempero ou o que for. Então, numa coisa sólida é proibido. Só numa coisa líquida, o Alter Rebbe permite. Só que a gente falou que o Tzemach Tzedek fala para rigorar nisso também, mas um líquido, mesmo o Tzemach Tzedek fala que é só um rigor. Pela lei não tem problema. Mas se é um tempero, aquilo vai ficar, inclusive, não vai poder comer no Shabat, porque é uma coisa que está proibida pela lei. Se for uma coisa que derramou direto uma água quente numa coisa que não estava cozida, no Shabat, aquilo fica proibido, na verdade. A casca. Mas antes você falou que se jogasse um tavlin no cli sheni, Aí não não teria tem problema. problema. No clichê ele não tem problema. Aqui é o Irui, quando ele está despejando direto do boiler, isso é chamado de Irui do cliricho. O despejo do cliricho não é o clichê. Clichê já é outra coisa. O clichê, ele primeiro despejou do boiler num copo, e aí no copo ele coloca o tempero. E a princípio não tem problema. Só se está muito quente, aí entra na discussão entre o Rabino Avishid e o Rabino Forkas. Mas com certeza, mesmo o Rabino aquilo não vai ficar proibido de tomar no Shabat. Mas quando ele despeja direto do clirichon do boiler para uma coisa seca, que não está cozida, aqui já é um problema mais grave. Ok. Segue, por favor, Nuriel. Avalmaim bemaim. Avalmaim bemaim, água com água, shemitarvim, mamash, eles se juntam em kor bekiluach levashel amayim atachnonim. Não vai ter a força de cozinhar a água de baixo. Amayim atachnonim, ela atachnonim govrim umefanim et elionim. A de baixo, ela fica mais forte e ela vai esfriar a de cima. Ok, agora o Alter Rebbe vai acrescentar uma outra coisa. Vamos dizer que você tem uma água fria, algo frio, uma sopa fria, F de frio, e você coloca lá uma coisa quente sólida. Uma coisa, vamos dizer, uma batata quente, uma carne quente. Você vai colocar dentro de uma sopa fria no Shabat, uma coisa quente que está saindo do clirichon, que ele está despejando, uma batata quente que ele está despejando da panela, direto numa água fria. Vamos dizer que o Alter Rebbe fala sobre isso. Segue no Uriel, aval, assur. Aval asur liten hatichat basar ham. É proibido você jogar um pedaço de carne quente
שהיה צולדת בו, כי תמייב do צולדת, לתוך רוטב סונן, dentro de uma mistura fria, שכיוון שאינו מתערב ממש, ele não vai se juntar totalmente, ברוטב, na mistura, aí ele מבשל כדי קליפה, ele vai se cozinhar כדי קליפה, daquela medida כדי קליפה, né? É uma casca fina. Que é uma casca fina, סביבו, ao redor dele. טרם שהתגבר עליו הרוטב ויסננו. E pode ser que o rotev ele vai esfriar ele. Antes de terminar de esfriar. Isso é uma coisa que a gente viu no Isur Veheter, nas leis de Kashrut, quem está lembrado. Se em cima estava quente, embaixo estava frio, e a parte fria ela se predomina, mas qual é a lei em relação a uma coisa sólida? O que tem que fazer com a parte sólida nesse caso, se embaixo estava frio? Clipar. Tem que tirar uma casca fina. Então, ou seja, tem gente fina e tem casca fina. Gente fina no Shabbat não tem problema. Mas a casca fina, sim, tem problema. Por isso, de acordo com o Alter Rebbe, a gente não, em relação ao íro despejado do Klirishon, a gente vai proibir tanto do líquido para o sólido, tanto do sólido para o líquido, e a gente vai permitir só no caso de líquido para líquido. E mesmo isso, o Tzemach Tzedek fala que é bom rigorar. Ok, vamos então passar as perguntas, por favor. Nuriel, você pode ler a pergunta número 7, por favor? Tá. עירוי מכלי ראשון, או עירוי do כלי ראשון, לתוך נוזל קר, dentro de nozel car, é permitido... Dentro de um líquido frio, o despejamento do Klirishon é permitido. Pode colocar em parênteses, apesar que o Tzemach Tzedek fala que se a quantidade... Ele fala que tem que mahmir. É bom rigorar. Pela lei, mesmo o Tzemach Tzedek concorda que é permitido, mas ele fala que é bom rigorar. עירוי מכלי ראשון לתוך מוצק, הוא עירוי מכלי ראשון dentro de uma coisa sólida. Uma coisa sólida, né? É proibido. Proibido porque ele vai, apesar que embaixo está frio, isso apesar que embaixo está frio, porque ele vai batendo, ele não vai se misturando, ele vai cozinhando a parte externa dele, vamos dizer. E daí se tirar aquele clipar, você poderia, Rabino, usar, não? É Bedieved, ele fez uma... Bedieved, tá bom, Bedieved, mas tá, poderia. עירוי מכלי ראשון לתוך, desculpa. מוצק רותח לתוך רוטב קר. Você, uma coisa sólida e quente, bem quente, dentro de uma mistura fria, é proibido também. Líquido frio é proibido porque, apesar que a parte de fria de baixo ela se predomina, ela pode esfriar o outro e um mas choque térmico. Portanto, ela vai cozinhar uma casca fina em volta daquele coisa sólida. Até que ele esfria, ele cozinha uma casca fina. Por isso também isso é proibido fazer no Shabbat. Ok, agora a gente vai fazer uma pequena pausa, só antes uma pequena piadinha. Não sei se você lembra do Jânio Quadros, quando eu era jovem, tinha lá um político. Jânio Quadros. Falaram duas coisas. Lembro. Lembra? Escolta aí. Então, o Jânio Quadros dizem que ele bebia muito álcool. Dizem ele também sabia muito bem português, gramática, assim, ele era muito perito. Então, uma vez perguntaram para ele, seu Jânio Quadros, por que o senhor bebe tanto? Ele respondeu, bebo porque é líquido. Porque se fosse sólido, comê-lo-ia. Vê que a gramática é boa? Comê-lo-ia. Ok, senhores. Então, a gente faz aqui um pequeno intervalo para preparar o nosso café no Klirishon, não tem problema. Daqui a pouco, hoje não é Shabbat. Daqui a pouco a gente... Ok. Deixa eu começar então com uma ideia racídica. Vamos lá. Ok? Muito bom. Se fala que quando Rebbe Areshab
ele escreveu o Kuntras Etzachaim. No Kuntras Etzachaim, Rebbe Reshab, ele fala que a pessoa tem que estudar a Torá com Irat Shamayim, não é só estudar bastante, tem que ter também Irat Shamayim. E o Rebbe Reshab, ele fala e por isso tem que estudar Primiut Torá, também Hassidut, não somente Nigla, senão a pessoa pode achar que ele é muito inteligente, não sei o quê. Se estuda Hassidut também, ele tem Irat Shamayim. Porque o que acontece? O Rebbe Reshab fala, uma pessoa, vamos dizer que ele vai estudar só Nigla e ele vai querer só provar que ele sabe, que ele entende, e ele vai tentar encontrar Hidushim, encontrar novidades no estudo. Então, o Rebbe Reshab, ele comenta no Kuntras Etzachaim que tá escrito, os nossos sábios falam Kol ma shetalmid vatik atid lechadesh var nitan leMoshe miSinai. Tudo que um Talmid Vatik, um bom aluno da Torá, em qualquer geração, mesmo hoje em dia, ou qualquer geração que for, tudo que qualquer aluno que estuda a Torá, um Hidush, ele tem uma novidade. Moshe Rabbeinu já recebeu isso de Hashem. Todas as ideias da Torá, na verdade, Moshe Rabbeinu recebeu de forma geral, mas durante as gerações foram revelando mais e mais, mas tudo, a fonte de tudo, mesmo os sábios, vamos dizer, dessa geração, qualquer geração, tudo Moshe Rabbeinu já recebeu. Mas aí o Rebbe Reshab, ele fala o seguinte, ele fala que essas pessoas que estudam Torá sem Irat Shamayim, só para mostrar que eles sabem fazer Hidushim, novidades na Torá, etc., não para realmente entender a Torá e se ligar com Hashem. Então essas pessoas, eles fazem os verdadeiros Hidushim, as verdadeiras novidades na Torá, fazem essas pessoas que não estudam Torá com uma intenção tão pura assim. Por quê? Porque eles falam as verdadeiras novidades da Torá. As pessoas que estudam... Não tiveram o Sinai. Porque Moshe Rabbeinu não recebeu. A pessoa que estuda com Irat Shamayim, etc., não só para achar novidades, sim para entender, etc. Então, não é uma novidade verdadeira. Não é uma coisa realmente nova. O Rabbeinu já recebeu. Já essas pessoas que estudam dessa forma, para mostrar que eles sabem, etc., então eles fazem as verdadeiras novidades, porque é uma coisa tão nova que até Moshe Rabbeinu também não tinha recebido essas coisas. Enfim, isso tudo o Rebbe Reshab explica no Kuntras Etzachaim. Se conta que naquela época tinha Yeshivot de Lip, os Misnagdim, que eles ficaram ofendidos com isso. Eles entenderam que o Rebbe Reshab estava dando tipo como se diz, estava dando estava entrando, cutucando eles, que eles estudam sem Hassidut, eles estudam só para mostrar que eles sabem estudar e as novidades da Torá que eles falam é só coisas que não estão ligadas com a santidade. Sabe? E eles falaram com o Rosh Yeshiva deles, se não me engano era o Rab Chaim Mibrisk. Eles queriam que o Rosh Yeshiva tirasse uma carta contra isso que o Rebbe Reshab escreveu isso, falando atacar tipo o Rebbe Reshab. O Reb Chaim falou, deixa eu ver o que o Rebbe Reshab escreveu. Me trazem para mim esse Kuntras. E eu vou falar o que eu acho. Eles trouxeram para ele. E o Reb Chaim, ele leu o Kuntras durante a noite. No dia seguinte falou, queridos alunos, vamos tipo, pensar o que está escrito aqui. O Rebbe Reshab não escreveu aqui o nome da yeshiva que tem esse problema. O Rebbe Reshab está falando de forma geral, pessoas que estudam sem Irat Shamayim, etc. Se vocês acham que a nossa yeshiva está nessa situação aqui, que a gente está estudando sem Irat Shamayim, etc., então a gente tem que realmente melhorar, começar a fazer tshuva e tal. Se vocês acham que a situação aqui está boa, então está bom, porque o Rebbe Reshab não falou o nome da yeshiva. Então, o que vocês querem do Rebbe Reshab? O problema não é do Rebbe Reshab. A força serviu, né? Bom, se vocês falam que ele está certo, então vamos melhorar a situação do Yeshiva. Se vocês falam que a nossa Yeshiva já está boa, então está boa, porque o Rebbe Reshab não falou qual Yeshiva é a problemática. Vocês estão entendendo que a nossa Yeshiva, então vamos melhorar a nossa situação em Irat Shamayim, etc. Ok, vamos lá então, senhores, por favor. E a gente vai voltar. Vamos ver se a gente está aqui na
no Shin Yud Gimel a gente estava. Agora, Seif Chafalef, Kli Rishon, Shepiná אותו לגמרי. Kli Rishon que ele despejou tudo dele, deixou ele vazio. Vadain Hamas, ele estava ainda quente, a panela. Qual é a lei? Vamos abrir o Shulchan Aruch. Seif Chafalef. Meicham, diz o Alter Rebbe, Seif Chafalef, Meicham, uma panela de água quente, Shepiná mimenu maim chamim, que ele despejou dele a água quente que estava dentro dele e deixou ele vazio. Asur litel letochom maim tzonenim muatin. Você não pode acrescentar uma pequena quantidade de água fria dentro daquela panela, apesar que ela estava vazia. Shecholim leitchamim sham, que pode se esquentar até que a mão vai estar soledet bok, vai estar quente, à medida que é proibida no Shabbat. Aval mutar liten letochom maim tzonenim merubim. Mas você pode colocar bastante água fria dentro dessa panela vazia, dele afshiran, para a água só ficar um pouco morna, levemente morna. Ou seja, a panela que você despejou o conteúdo e as paredes da panela ainda estão quentes, pode estar bem quente. Você não pode colocar lá dentro um pouco de água, porque um pouco de água vai chegar e absolver, não pode no Shabbat. Mas você pode abrir a torneira e despejar bastante água, para a água ficar um pouco morna não tem problema no Shabbat. E vamos então preencher isso. Ele está falando de um Kli Rishon, então, aqui, né, Rav? Kli Rishon, só que agora ele estava vazio. E despejou o conteúdo. E vamos então preencher isso. Tá vendo? Sim. Então, boiler vazio. Boiler de Shabbat vazio. Mas não pode despejar água quente, água fria nele. Mas ele tá, porque ele está ligado ainda aqui. O boiler, ele está ligado com a tomada, então ele vai continuar aquecendo. Se você colocar outras coisas, mas aqui a gente fala uma panela que ele tirou ela do fogo e agora não tem uma fonte de calor que continua aquecendo essa panela. No momento que você derramar, só fica a parede um pouco quente, mas se você for uma garrafa térmica. Como? Uma garrafa térmica. Ele derramou a água para fora? Aí também não vai ter problema. Especialmente que a garrafa térmica Bichal é clichê, aí ainda é mais fácil ainda, mas aí não teria problema. Mas o boiler que ele está ligado continua esquentando, aí já não poderia. Ok, agora a gente chega no Seif Hav Beit. Bederach Klar, como? Então, só para responder, então não pode jogar água, mas pode jogar muita água, né, para esfriar. Pouca água não, porque ela vai acabar esquentando o Shiat Soledet, bom, medida que é proibida no Shabbat, 40, 45 graus. Mas jogar muita água para deixar ela morna, aí não tem problema. E a gente chega no Seif Hav Beit. Bederach Klal, normalmente, Asur lishpoch maim karim lemaim chamim. Você não pode jogar água quente dentro... Água fria. Desculpa, perfeito. Água fria dentro da água quente, Bekli Rishon, que, pois, normalmente, se você tem... Cozinha. Antes a gente falou que água na água você pode, mas por que se a água... Tachtonim, a parte de baixo predomina. Se embaixo está quente, a água de baixo está quente e a água de cima está fria, com certeza é proibido no Shabbat. Se isso é Kli Rishon, água quente, a panela que estava, mesmo que já tirou do fogo, mas ela estava no fogo, ela está quente, ela vai predominar e vai ficar tudo quente. Verak Bekli Sheni mutar, só no Kli Sheni pode, porque como o Kli Sheni ele já não cozinha mais, então aí sim você pode, dentro do Kli Sheni, apesar que o Kli Sheni está quente, você pode derramar dentro dele algum líquido frio ou quente, não importa. Como o Kli Sheni ele já não tem a força de cozinhar. Matai Becholzot, quando mesmo assim,
Mutar lishpoch maim karim, você pode jogar água fria, lemaim chamim, na água quente, shiat soledet baim beklirishon, que estava bem quente. Quando você pode jogar uma água fria dentro da água quente do klirishon, da panela ou do que for. Vamos buscar isso, senhores, no Seif Havbeit. Aqui a partir da linha 30 no meio. Veimatsonenim erubim kolkar. Se a água fria que ele vai jogar agora era muita quantidade, não tem chance que vai esquentar aquela água. Até que vai estar Yatsoledet. Você sabe que a quantidade que você está jogando só vai acabar ficando levemente morna, só vai ficar um pouco menos fria, um pouco morno. Mutar, não tem problema permitido. Afilo letor klirishon, mesmo dentro do klirishon, o bilvad shelo yalaesh, o que o Noriel perguntou antes, o Altaebe frisa, contanto que aquela panela não está no fogo, a mesma coisa em relação à eletricidade, não está ligada à eletricidade. Então, voltando para a pergunta, Mas aqui ele está escrito, aqui ele está falando mutar learot maim tsonenim, no começo da Alahá, né? Afilo muatim letoch maim chamim. Shebeklishen. Tá. Mas não no clichê. O clichê pode. Só que a gente falou, se o clichê está muito quente, aí tem uma discussão entre o Rabino Avishid e o Rabino se compara com a Ambat. Mas o Alter Rebbe fala de pastos que no clichê não tem problema jogar nem líquidos nem temperos. Clichê não pode, mas tem um caso que sim pode, uma exceção. Qual é a exceção? Muita água fria. Muita água fria. Essa quantidade era grande e você sabe que por essa quantidade não tem chance que vai chegar a Yatsoledet, bom, só vai ficar, vamos dizer, levemente morno, aí não vai ter problema. Na Taibe Rosa, quando você pode dizer, se a quantidade era grande, aqui na pergunta 9, se a quantidade era grande, que você sabe que não vai chegar a Yatsoledet, você vai ficar morno, aí não vai ter problema. Agora, Seif Havdalet, Matai mutar leaniach kadmaim, quando a gente pode colocar um pote de água, ou peirot haim, ou frutas não cozidas, frutas cruas. Samuch lamedurá, próximo de uma fogueira, para esquentar um pouquinho a água, para esquentar um pouquinho a fruta, mas não para realmente cozinhar. Quando a gente pode, quando não pode, vamos ver no Seif Havdalet. Uma fogueira, uma fonte de calor. Isso me lembra em Petrópolis, falando em fogueira, tinha lá a lareira no Zal. E de manhã, em Petrópolis, às vezes é bem frio. Tinha um borro que era responsável de acender a lareira, assim, a gente chegava, já estava assim, o pessoal corria, se aproximava da lareira, assim, para esquentar um pouco a mão e tal. Então, se for Shabbat, vamos dizer, se a lareira estava acesa, você pode colocar uma água para esquentar perto da fogueira ou uma fruta. Vamos ver o Seif Havdalet. Israel, você pode ler um pouco aqui o começo do Seif Havdalet? Opa! Vamos ler. A parte verde. Parte verde, Seif Havdalet. Mutar leiten kiton shel מים או שער משיקים כנגד המדורה. Medura. O que o Alter Rebbe está falando? Mutar é permitido. Liten, colocar. Kiton shel mayim, um pote de água. Ou shemashkin, ou outros líquidos. Keneged amedurá, em frente a uma fogueira. Segue leafig. Leafig,
Seinaten, Seinan, Natan, não sei. para Seinatan, quebrar um pouco a frieza deles, para eles não ficarem tão frias, aquela água, para deixar Rafi, um pouco morna, vamos dizer. Seinatan, ובלבד שיתנם רחוק מהאש בעניין שעניין, é isso? אינן, De tal forma שאינן יכולים להתחמם באותו מקום עד שתהיה היד צולדת בו, אף אם ישהיה שם זמן מרובע. ou seja, então, você pode colocar essa água perto da fogueira para deixá-la morna. O bilvad, contanto, qual é a condição? Sheitnem rachok ma'esh, que ele coloca longe do fogo. Certo? Beinyan, de tal forma que não chega a se esquentar, botou makom naquele lugar, até a quantidade que é proibida de calor, que é proibida no Shabat. E Mishesh Hamzman Merubeh, se ficar muito tempo lá. O que isso quer dizer? Apesar que você vai deixar do lado da fogueira pouco tempo, e não vai chegar Yad Soledet Bo, só vai ficar morna, mas se você teoricamente deixasse aquilo mais tempo, chegaria a Yad Soledet Bo? Pode chegar? Não. Depende, exatamente. Se não, aí não tem problema. Mas se sim, aí tem problema. Se você coloca perto da fogueira de tal forma, se ficar mais tempo, vai chegar em Yad Soledet Bo. Apesar que agora você não vai deixar Yad Soledet Bo, porque você tira rápido, você tira depois de 5 minutos, ainda não chegou em Yad Soledet Bo. Mesmo assim é proibido, porque pode ser que ele esquece e vai chegar em Yad Soledet Bo. Exceto se ele deixar longe da fogueira de tal forma que, mesmo que ficar horas lá, vai ficar só morno, não vai chegar em Yad Soledet Bo, aí não tem problema. Mas se está perto, de forma que pode chegar em Yad Soledet Bo, mesmo que na prática ele deixa menos tempo, por isso não chega a Yad Soledet Bo, ainda assim é proibido, porque ele pode chegar, na verdade, a esquecer lá, então a gente rigora nisso. Mas se está longe de tal forma que não tem chance de chegar em Yad Soledet Bo, aí não tem problema. Porque deixar morna a água não tem problema no Shabat, na verdade. Não pode esquentar mais até Yad Soledet Bo. Ok. Israel, você pode ler, por favor? Claro. Então, a pergunta número 10. Pergunta número 10. Havdalet, ou seja, no capítulo 24 ali. Matai mutar lianiach kadmaim ou peirot paim samur lemadurá leafig seinatam. Quando você pode colocar um pote de água ou frutas cruas também é igual. Samur lemadura próximo da fogueira. Leafig seinatam, só para quebrar um pouco o gelo. O gelar, o frio deles, não para realmente esquentar muito. Não para cozinhar, é só para levemente isso. Quebrar o gelo, quebrar o frio. Sim. Até por uma questão de saúde, né? Como? Até por uma questão de saúde. Já está frio, ainda vai comer uma coisa gelada, quer dizer... Não é legal. Não é legal, não. Especialmente lá no sul. Oneg Shabbos. O Oneg Shabbos. Vai comer coisa ruim no Shabbat. Especialmente no Rio Grande. No Rio Grande, às vezes, a temperatura desce bem. Às vezes, até cai neve, às vezes. Não é raro, mas... Sim. Aqui realmente, inverno... Você mora inverno em não é fácil. Já caiu neve aqui. Já caiu. Embora Porto Alegre? agora... Sim, eu já vi neve aqui. Você mora em Porto Alegre? Sim, mas no momento é Forno Alegre. Forno Alegre. Ok. Está muito quente aqui. Então, vai lá e só... O que a gente preenche aqui? Quando pode... Olha, eu entendi, deve ser nada com a água. É que eu perdi a parte inicial do shiur mesmo, mas eu imagino,
por analogia à água, que é como com a água, né? Não pode deixar tão quente que ferva, não pode deixar tão quente, talvez não tão quente que vá cozinhar, né? E no Shabat a gente segue a medida de Yad Soledet, que a mão não consegue entre 40 e 45 graus. Então a resposta é que tem que estar longe da fogueira de tal forma que não tem chance a chegar a Yad Soledet, porque se estiver perto da fogueira, apesar que ele tira mais rápido, não chega a Yad Soledet, é proibido, porque ele pode acabar esquecendo de tirar na hora certa. Só se estava longe, de tal forma que não tem chance de chegar a Yad Soledet, aí não tem problema. Aí não daria para tirar nem proveito nenhum, né? Ficar... Se está longe, só vai ficar um pouco morno, aí não tem problema, porque em Shabbat não tem problema. Mas se passasse desse ponto, não tem nem como tirar proveito nenhum. Fica inaproveitável. O princípio fica proibido no Shabbat, se ele cozinhar. Sim. Aval, porém, na 11 a gente vê uma coisa que não tem problema de cozinhar no Shabbat. Igual, por exemplo, que coisas não tem problema de cozinhar no Shabbat, por exemplo? Algo que já esteja cozido. Seco e já cozido. Era seco, sem líquidos. Uhum. Nesse caso, o Alter Rebbe fala na linha 20 aqui, Davar Shem Bo Mishum Bishul, uma coisa que não tem no Seif Havdalet, na linha 20. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Ao contrário. Aval, Davar Shem Bo Mishum Bishul, uma coisa que não tem o problema de cozinhar. Mutar afilo leartichó keneged amido. Você pode até deixar ele bem quente, perto da fogueira. Kegon tavshilach, como uma coisa líquida. Shenit bashel kol tzorro, que estava já cozida. Veldeno ham sheat soledet bo. Estava ainda quente sheat soledet bo, que é a quantidade do Shabbat de calor. O afilo eina yat soledet bo. Ou mesmo que não estava Sheat Soledet bo, ela Shelonit Stanen Negamre, mas não estava totalmente frio, uma coisa líquida, cozida, que não estava, que estava um pouco morna ainda. A gente falou antes que a gente costuma facilitar, que não tem problema de esquentar isso no Shabbat. Lefi Aminag, de acordo com o costume. Shenit Be'elemala, que a gente falou antes. Shenagul Akelbez, que se costuma facilitar. Não somente se a coisa cozida estava Yat Soledet bo, até mesmo se estava um pouquinho quente, a gente já fala que não é chamado de cozinhar no Shabbat. Ou a filo nitztanene gamra, ou mesmo que estava totalmente frio, ela achou da várias vezes. Só que era uma coisa da varafui, era uma coisa assada, uma coisa seca, na verdade. Então tudo isso você pode esquentar isso do lado da fogueira. Por que ele fala afui ou tsalui? Por que ele fala assado ou como se diz, ou grelhado? Por que ele não fala uma coisa cozida? Porque em Bishul a Hayla Fia ou a Hayla Tzliam. Mas mas Tzliah Achar Bishul, uma coisa que já foi cozida, você não pode assar ela. Uma batata cozida, seca, que foi cozida, você não pode agora deixar ela do lado da fogueira para ela ficar grelhada. Porque uma coisa cozida você pode cozinhar, coisa seca e cozida você pode cozinhar. Uma coisa assada você pode assar, mas uma coisa não pode ao contrário. Uma coisa assada você não pode cozinhar, uma coisa cozida você não pode assar. Por isso ele fala uma coisa assada ou grelhada, você põe do lado da fogueira, não uma coisa cozida. Não pode. Aí não pode. Então, porque você não vai mais cozinhar, né? Porque você vai passar de uma situação de cozimento para assamento. Você pegar uma coisa cozida e deixar do lado da fogueira, apesar que a coisa já estava cozida e era seca, a fogueira ela não cozinha. Não,
Então, mas você não vai cozinhar depois de assar, né? Você não vai... Você não pode cozinhar depois de assar, nem assar depois de cozinhar também. O outro lado também é igual. Os dois lados. A fogueira, o que Sim. ela faz? Ela cozinha ou assa? Assa. Assa, né? Assa. Assa. Então você pode colocar do lado dela uma coisa assada, uma coisa grelhada, não uma coisa cozida. Para não passar de... Itzli também é a mesma coisa. Como? Itzli também é a mesma coisa, né? Sim, assado ou grelhado é igual. Uhum. Vamos preencher a pergunta, então. Aval, porém, imza davar shem bayashel bishul, é uma coisa que não tem problema de cozinhar ele. Igual, por exemplo, ou uma coisa, uma sopa tal que estava ainda um pouco quente, ou uma coisa seca e grelhada, vamos dizer, uma coisa que era assada ou grelhada, ela era seca, já estava assada antes do Shabat ou grelhada. A zadina, a lei vai ser que não vai ter problema, porque mesmo que ele colocar perto, de tal forma, não realmente perto totalmente da fogueira, para não parecer que ele está cozinhando no Shabat, mas mesmo que está suficientemente perto para chegar até Yad Soledet, bom, não vai ter problema. Por quê? Porque como essa coisa não tem problema de bichu, de cozinhar no Shabat, então mesmo que chegue a temperatura maior, não vai ter problema de fazer isso. Agora, agora essas perguntas aqui, 12 e 13, aqui eu pergunto Meguiz. Meguiz é a pessoa que faz com a colher, mistura com a colher. E Matzeket é a concha que ele coloca dentro da panela. Isso a gente vai riscar nessa página, porque na próxima página eu trago isso com mais detalhes. Então a gente vai ver na página agora Dalet. Vamos passar para Dalet, lá isso está de forma mais detalhada. Mas antes de detalhar isso, que a gente vai ver aqui na pergunta 1, depois na pergunta 7, mas uma coisa ainda completando o que a gente viu agora, tem um trecho aqui que eu completo, que a gente acabou de ver, na pergunta 19, na próxima página, a gente está completando o que a gente viu agora. Ashlamá, uma completação sobre o que a gente viu em relação ao Seif Havdalet, da fogueira, tudo aquilo que tu deixar longe, deixar perto, se é uma coisa que vai cozinhar, não vai cozinhar. Uma ideia a mais do Tzemach Tzedek, o Rabino Furkas traz lá no livro dele. E Maim Karim Meod, se tem uma água que está muito fria, uma Zikle Briutó, essa água ela está tão fria que vai pode ser resfriado, pode fazer mal para a saúde dele, etc. Então o Tzemach Tzedek fala, mutar lassim leada medura, você pode colocar perto da fogueira, av sheyachol, apesar que ele coloca perto de tal forma que pode chegar até Yad Soledet, bom, a gente pode facilitar nisso. Keivan she, já que a pessoa que ele quer beber um copo de água, a intenção dele a pessoa quer que a água fique quente ou não? Não. Não, a pessoa quer Sim, só... se é para chá, Água, exatamente, só para chá sim, mas aqui ele está falando um cara que quer tomar um copo de água. Então, como ele só quer tomar um copo de água, a intenção dele não é de cozinhar, especialmente de forma que está prejudicando a saúde dele, que está muito fria demais, pode deixar ele resfriado, etc. Então, nesse caso, o Rebbe fala que pode colocar, já que, por um lado, ele não tem uma intenção de cozinhar água, só quer deixar ela um pouco menos fria, esse é todo o objetivo dele, e por motivos de resfriado, etc. O Bilvat Sheishmor, mas ele tem que tomar cuidado para realmente não acabar esquecendo. Ele tem que ter a responsabilidade de não deixar até que aquilo vai chegar a Yad Soledet Bo. Então, como basicamente ele não estava buscando, não é uma sopa, vamos dizer, uma sopa
ele pode querer que fique Yad Soledet Bo. A princípio, então, não pode, mas um copo de água, que é para beber uma água, não está tão fria. Especialmente se ele está resfriado, etc., pode ficar resfriado, etc. Então a gente facilita nisso. Mosif Shabbat Kalahá, continua o Rabino Forcas. O que você falou? O Bidvad Sheishmor? Mas só que ele tem que tomar cuidado, ficar de olho para realmente não chegar em Yad Soledet Bo, não acabar esquecendo água lá, etc. O Mosif Shabbat, isso não é só fogueira, pode ser outras formas de calor, pode ser deixando do lado do boiler ou coisas assim. O Mosif, ou em cima de uma panela que está na prata, etc. O Mosif Shabbat e a Shabbat Kalahá continua o Rabino Forcas explicando. Sheu Adin, a mesma coisa vai ser Letzorech Tinok, para uma criança, um bebê, uma criança pequena. A gente tem uma regra na Alahá de Shabbat, uma criança pequena é Nechshav Kecholeh Shein Bo Sakana. A gente facilita para fazer coisas que a gente não faz no Shabbat para uma pessoa adulta, para um bebê pequeno. A gente facilita como se fosse uma pessoa doente que não está em perigo de vida, mas está se sentindo muito mal, que a gente facilita. Seria até quanto tempo? Um ano? Quanto tempo a gente considera um bebê para esse assunto? O Shabbat Kalahá lembra algumas opiniões sobre isso. O Ktsois HaShulchan, que é o Rav Chaim Noé, ele fala Kol Zman, todo o tempo, Shekaruch Achrei Imo, que a criança ainda está grudada na mãe dele. Vetzarich Ochel Meuchad Letinokim, ele precisa ainda receber comidas especiais para crianças pequenas. Ele não come ainda como os grandes. E sim, ele está, dependendo da mãe dele, dá para ele comidas especiais para crianças menores, tipo, pode ser a maçã, aquela maçã com banana amassada, ou o que for. Essa opinião. Ou seja, de acordo com o Ktsois HaShulchan, não tem uma idade. Depende do desenvolvimento da criança. Shevet Alevi, o Rabino Vosner, ele fala até 2 ou 3 anos, ele sim dá uma idade. Em outras opiniões, o Minchat Yitzhak fala que até 9 anos ainda pode considerar isso. Tem opiniões diversas. Enfim, mas o Shabbos Kaloch, ele fala, concluindo o nosso assunto, que se há uma comida de criança, que é uma mamadeira, etc., ou um mingau, uma coisa para criança, uma coisa líquida, então você pode colocar, se é só para deixar morna, apesar que você coloca num lugar que pode chegar a esquentar mais, a gente não decreta nisso, que talvez ele vai esquecer, a gente permite sim colocar lá para uma criança pequena. Mesmo que é uma coisa que pode esquentar mais, a gente não vai rigorar. Obviamente, não deixando esquentar Yad Soledet Bo, a gente vai tomar o cuidado para não chegar até Yad Soledet Bo. Quer dizer, então, poderia colocar, digamos, tem uma chapa e tem uma panela, um clichon com água quente. Poderia colocar diretamente a mamadeira dentro desse clichon para esquentar e tirar antes? Dentro do clichon não pode, porque é proibido pela Torá. Pois é, então ele está dizendo que pode colocar perto da fogueira, mas num lugar que ele vai atingir até mais do que Yad Soledet Bo. Acho que seria em cima, né? Não dentro da panela, mas em cima da tampa, né? Em cima da tampa. E mesmo assim ele vai tomar cuidado de não chegar a Yad Soledet Bo. Um lugar que pode chegar, se ele esquecer lá, pode chegar até Yad Soledet Bo. Mas, Rabino, por exemplo, eu esquento a mamadeira da minha filha no Shabat, se eu tenho uma maneira de fazer isso através de irui ou banho-maria, sem precisar desse héter, eu não vou usar esse héter, certo? Sim, clichêne, você pode derramar. Exato. No clichêne, e lá mergulhar. Aí não. Banho-maria, né? Seria Quer dizer, outra. isso seria talvez no momento que a criança talvez está chorando muito, não tem tempo de esperar, né? Sim, sim. Está sofrendo, de fome. Ok, agora a gente volta para cima. Dina Megis.
a pessoa que quer misturar, que a lei de a colher misturar comida no Shabat. A regra é a seguinte, senhores. Shatavshil, quando o alimento, od lo mevushal kol tzorcho, ainda não estava totalmente cozido, apesar que eu já estava meio cozido, mas ainda não estava cozido até o final. Pergunta número 2, eu pulei a número 1. Kshatavshil od lo mevushal, a comida não estava cozida ainda, kol tzorcho de forma completa, apesar que ele estava cozido pela metade, etc. Afilo revir meaesh, e ele já tirou do fogo, já tirou da plata, o que for. Pode ou não pode? Com a colher, você pode misturar? Se tirou da plata, pode. Mas a comida ainda não estava cozida de forma completa. A gente sabe que misturar com a colher faz parte do cozimento do alimento. Se misturando, você está ajudando ele a cozinhar. Então, por isso a gente fala, apesar que ele já tirou do fogo, Assur. vai ser proibido misturar com a colher. Veassura filho, e você não pode nem servir com a colher. Não somente misturar, você não vai poder nem servir isso com a colher. Vamos buscar isso dentro do Shulchan Aruch, Seif Lamed. Vamos ver. O que significa você não vai poder servir com a colher? Você vai ter que jogar direto da panela ou pegar outra colher? Qual seria a solução se você não pode misturar e nem servir? Você quer comer esse alimento? O que você pode fazer? Então, qual seria a solução? Joga no clichê direto. Exatamente. Vira. Despesa direto, muito bem. Mas como é que essa comida não está cozida completamente? Nem poderia estar na plata, onde quer que fosse no Shabat, né? A gente vai ver que pode, por dois motivos. Primeira coisa, se estava metade do cozimento, já pode deixar antes do Shabat. Fora isso, se é um fogo coberto, pela pura lei, você pode deixar mesmo que não estava nem cozido ainda. Se o fogo está coberto, a gente costuma rigorar nisso, mas é só um costume. Pela lei pura, se é um blech, se é um fogo coberto, você pode deixar mesmo que não está cozido. Ou se você colocou uma comida completamente crua de Erev Shabbos também, né? Também tem essa permissão. Já que a gente vai ver mais detalhes sobre isso se na continuação. Ok? Diz o Alter Rebbe no Seif Lamed, a ilpas ve'akdeira, a panela, são tipos de panela, sheviran merutachin malgabe aur, que ele tirou aquilo quente do fogo, e mena mevushalim kol tzorchan, se não estava cozido totalmente, lo yotzim mehem bekaf, não pode tirar da panela com uma colher, com uma concha. Shenim tzamegis, na hora que ele tira, automaticamente ele está misturando um pouco com a colher. Vejo bezem shum bicho, como que tu lemala. E tem um problema de bicho. Aval, porém, im nitbashlu kol tzorchan, se já estava totalmente cozido, mutar leagis bahen, ele pode misturar com a colher quando em cima do fogo, ou quando ele tirou do fogo, depois que ele tirou do fogo. Ou seja, quando você pode misturar com a colher, você tem só duas condições. Quais são as duas condições? Tem que estar cozido e já fora do fogo. Já está totalmente cozido e já tirou do fogo. Só quando tem essas duas condições, você pode até mesmo misturar com a colher. Vesh machmirim gam bikdeira. E tem aqueles que rigoram, Becholinar, mesmo que estava fora do fogo, mesmo que estava totalmente cozida, tem aqueles que rigoram de não misturar com a colher no Shabat. Veikar que esfará rishonah, o principal é como a primeira ideia, se já tirou do fogo, você pode até mesmo misturar com a colher se estava totalmente cozido. Verotzel achmir, aquele que quer rigorar, yachmir be'agassá mamash, ele vai rigorar para não realmente misturar com a colher. Mas não rigorar para tirar com a colher.
se estava totalmente cozida e não estava em cima do fogo. Voltando às perguntas. Primeira coisa eu trago aqui na pergunta número 1, todo problema é quando em Masiroter, se estava quente a panela, da Kavaná, isso que o Alter Rebbe fala fervendo, a linguagem do Alter Rebbe é fervendo, Lav Dafka Roter não necessariamente estava fervendo, diz o Tzoi Sashulchan, e sim, Elakol, todo o tempo que estava, e a Tzoledet, bom, já entra nesse problema, não? A linguagem do Alter Rebbe é fervendo, mas não necessariamente fervendo. Enfim, estava quente. Se a comida ainda não estava totalmente cozida, mesmo que ele tirou do fogo, é proibido você misturar com a colher. É proibido até mesmo você servir com a colher, não somente misturar, mesmo que já tirou do fogo, já tirou da plata, se não estava cozido, não pode servir com a colher. O que ele faz? Fica olhando para a comida? Devolver para o fogo não pode. Vem morir Maesh, se ele tirou do fogo, da plata, ele vê que certas partes não estavam cozidas até o final, mal sim, o que ele pode fazer? Diz o Rabino Forkas, ele derrama direto para uma bacia, para tigela, sem usar a colher. Se aquele cozido estava totalmente cozido, mas ainda estava em cima do fogo, a dainasura é proibido até mesmo servir. Não pode servir com a colher se estava em cima do fogo. Apesar que acho que no Forcas fala que se é para um pobre que pede, você tem que tirar da sua panela, já estava totalmente cozido, você pega por cima, e é difícil tirar a panela, porque está cheio de coisa, etc. Ah, é? Mas normalmente é proibido, se está em cima do fogo, não pode nem com a colher, nem que estava totalmente cozido, não pode nem servir com a colher. Mas, Renato, não tem aquele inhado de deixar a panela apoiada num ponto só para poder tirar e continuar deixando ela na plata ainda? Ele tipo tira... Ele levanta a panela e deixa ela apoiada num ponto só da plata, aí e aí serve e depois repousa de novo a panela na chapa. Isso é mais certo. Aí sim. Aí está fora e está cozido. Se está fora e está cozido, você pode servir. Na verdade, ele tira da panela, ele tira da chapa, ele tira e fica segurando a panela. Não, a panela fica num ponto, né? Fica apoiada num ponto, não fica? Não é isso? Não, ele fica segurando a panela, mas fora da chapa. Eu lembro fora, mas eu vou verificar isso que você falou agora. Que eu saiba é fora. Ele tem que ter 3 condições para isso, né? Eu ver detalhadamente, mas esse detalhe realmente não estou lembrado agora. Se eu tirar totalmente ou apoiar, eu vou verificar. Que eu me lembre tem 3 condições. Primeiro, a comida tem que ter mevushal kol sarko. Depois tem que estar grufoctuma, né? Quer dizer, tem que estar coberto. E ele tem que segurar na panela e não soltar com um kamaná de almenat leachzir, né? Para ele devolver. E ainda estava um pouco quente também. Para ele não esfriar demais, né? Não deixar cair de yatsoledet, para ele poder voltar para o fogo. Acho que é isso, né? Exato. Ok, a gente vai ver mais detalhes. Está na próxima página de perguntas, a gente vai ver mais detalhes ainda. Avalim mevushal kol tzorchom, mas se estava totalmente quente, Belo medet alaesh, não estava em cima do fogo. Mitzad adin, agora é totalmente cozido e não está em cima do fogo. Mitzad adin, pela pura lei, mutar af, é permitido até mesmo misturar com a colher. Sim. Achesh machmirim, mas tem aqueles que vão para não misturar. Aval pshita, shemutar, mas é claro que você pode servir com a colher. Se está fora do fogo e está totalmente cozido, é óbvio que você pode servir com a colher. Pela lei, você pode até misturar com a colher. O Rabino Forkas acrescenta, mesmo que aquele pedaço que você quer tirar está bem embaixo,
se tem que com a colher um pouco empurrar para chegar lá, com certeza não tem nenhum problema se estava totalmente cozido e estava fora do fogo. Vamos agora resumir o que a gente viu. Se como dinamigues, resumindo a lei da colher no Shabbat em relação à panela. Vechada lereiuta. Se uma coisa estava boa, vechada letivuta e outra não estava boa. Vekol shekeni, mais ainda tarte lereiuta, se duas coisas não estavam boas. O que isso quer dizer? Uma coisa boa e uma coisa ruim quer dizer estava totalmente cozido, mas estava ainda em cima do fogo. Ou ao contrário, estava fora do fogo, mas não estava totalmente cozido. Pode ou não pode servir? Uma coisa está boa e outra não está boa. Está em cima do fogo, Não. mas está totalmente cozido. Ao contrário. As duas, né? Não pode. Não pode. Muito mais se as duas coisas estavam ruins. Tanto não estava cozido, tanto estava em cima do fogo. Mas mesmo uma coisa boa e uma coisa ruim, não pode nem servir com a colher, não pode fazer nada. Pergunta 7. Rakbetarte letivuta, só se estavam as duas coisas boas. Ou seja, tanto o alimento estava cozido e tanto já estava fora do fogo. Aí sim você pode. E, Caradim, pela pura lei, você pode até mesmo misturar com a colher. Veja, tem aqueles que falam para não misturar, mas só servir. Servir não tem nenhum problema, contanto que as duas coisas estavam boas. Tanto estava fora do fogo, tanto já estava totalmente cozido. Aí, pela lei, você pode até misturar, mas tem aqueles que ficam não misturar, só servir. Mas se é uma coisa boa e uma coisa ruim, ou seja, se estava cozido, mas estava ainda em cima do fogo, ou se estava fora do fogo, mas não estava cozido, não pode nem servir, não pode misturar com a colher e nem servir com a colher. Ok, senhores, até aqui por hoje. Obrigado pela atenção. Obrigado, Rabino. Shalom. As notícias. Tchau, Uau, Rabino. Obrigado. obrigado, muita gratidão.